Olá, hoje a gente vai falar sobre animação e textura e como desenhar coisas na tela com SFML. No SFML existem duas classes, a textura e o Rectangle Shape ou Sprite. O que é cada uma? A textura é a imagem que você carrega de algum arquivo, então você tem um arquivo de imagem com o personagem, com a plataforma, com o fogo, com alguma coisa assim. E você vai colocar, vai aplicar essa textura num shape ou num sprite, alguma coisa assim. Então, o shape barra sprite é tipo meio que a coisa física, é meio que como se fosse, vamos pensar assim, é o corpo da plataforma, é a parte que, sei lá, bate. Se você fosse segurar, seria a sprite. E a textura é como ela olharia, como a aparência dessa textura, desse sprite aqui. Então você carrega essa textura e você atribui essa textura no Rectangle Shape. E daí a saída vai ser alguma coisa igual à textura, só que no formato que você escolheu ali, o shape, etc. É mais ou menos assim. E E daí, para você fazer animações, como é que você faz? Você também vai ter um shape, um sprite, uma coisa assim, um rectangle shape, um sprite, e você vai ter a textura que você vai carregar. Vamos dizer que esse daqui seja o arquivo de textura, esse arquivo inteiro aqui, né? Daqui, isso aqui tudo é o arquivo que você vai carregar, né? Então, vamos dizer que o nosso personagem principal seja um stick com um bastão. Então ele tá a gente vai passar frame a frame isso daqui, então dando uma impressão de uma animação. Então a gente vai começar desenhando essa textura aqui, essa parte dessa textura, a gente vai dividir essa textura inteira aqui pela quantidade de frames que ela tem em X, né, horizontalmente. Então a gente vai dividir essa textura inteira em 3. E daí a gente vai pegar cada parte dessa textura aqui e aplicar no Rectangle Shape. Então vai dar a impressão que você vai mostrar essa textura aqui, daí depois de um tempo você vai mostrar essa daqui, depois essa daqui, depois vai voltar para o começo. Então você vai fazer isso aqui, né? Então dessa aqui vem para essa daqui volta para o começo. Então vai dar uma impressão de como se ele estivesse se mexendo, mas é só a gente trocando o frame e aplicando cada frame desse daqui no sprite. Então, tem dois tipos, né? Uma animação que ela é estática, como a plataforma, que ela vai ficar parada, ela sempre vai estar no mesmo lugar, nunca vai trocar essa animação aqui, né? E você só aplica num shape, e você vai ter uma animação então essa aqui é uma animação estática, né, da plataforma, e você vai ter uma animação que vai trocando frame, que se move, que faz alguma coisa assim, e você vai aplicar ela num sprite também. Então foi pensando nisso que eu implementei algumas classes hoje aqui. Começar pela mais fácil, que é a classe animação estática, que é da plataforma ali. Como eu disse, você vai precisar de uma textura e um body, um rectangle shape ou um sprite. A diferença entre o rectangle shape e o sprite da SFML é que ele tem alguns métodos diferentes e algumas coisinhas eles são um pouquinho diferentes, mas essencialmente eles são iguais. Se eu não me engano, o sprite dá pra colocar tipo dá pra aplicar coisas de foto, assim, tipo, deixar ela mais opaca ou aumentar talvez saturação, uma coisa assim, não tenho certeza. Também o que eu falo não é lei, né? Melhor você ir lá, abrir a documentação e ler certinho qual que é a diferença. Mas eu sempre usei Rectangle Shape, sempre funcionou, então é isso. Aqui tem a classe Single Frame Animation, então, que é para plataforma. Plataforma e coisas que vão ter só uma representação, né? Tá aqui. E como é que faz, né? Como é que a gente vai aplicar a textura nesse body, nesse rectangle shape, né? E setar a posição, tamanho, etc. Então, é, a gente vai carregar a textura a partir do gerenciador gráfico, né?
que a gente fez no último vídeo. O gerenciador gráfico, a gente vai pegar a instância dele, por causa do singleton lá, né, que eu tinha falado já. E a gente vai pegar o ponteiro, então aqui a gente pega o ponteiro e a gente vai carregar a textura a partir do gerenciador gráfico, naquele mapa do gerenciador gráfico lá, a partir do path que a gente vai passar aqui. Então, a gente vai pedir para o gerenciador gráfico a textura, o ponteiro da textura, e vai aplicar essa textura num body da SFML, aqui, né? Texture. E a gente vai setar já a posição. E se a gente quiser, a gente pode multiplicar por uma escala. Vamos dizer que a gente queira a plataforma ser duas vezes maior do que o arquivo original dela. Então vamos dizer que o arquivo original dela é 100 por 10 de altura, então 100 de largura e 10 de altura, e a gente quer que ela seja 1000 de largura e 100 de altura para aparecer na tela. Daí a gente multiplica por uma escala de 10, daí ele vai ficar 10 vezes maior. E é mais ou menos isso. E daí para atualizar, talvez se precisar atualizar a posição, vamos dizer que a plataforma vai agora andar para cima e para baixo. Daí você vai ter que ficar atualizando a posição. Você pode usar uma funçãozinha para atualizar e toda vez você vai renderizar. Vai pegar o ponteiro de instância do gerenciador gráfico e vai pedir para desenhar o body. Inclusive que podia ser um ponteiro estático já para toda a single frame animation. Podia ter um static manager, um ponteiro estático do gerenciador gráfico aqui na Single Frame Animation compartilhado entre todas as Single Frame Animation, né? Talvez ficasse melhor do que desse jeito que eu fiz aqui, que você vai pegando instância toda vez. Acho que fica mais performático, talvez. Agora que eu pensei nisso só, mas acho que ficava melhor. E daí eu fiz a outra classe, né? Que é a classe de animação das texturas aqui, que nem eu tinha mostrado. Vou mostrar, acho que eu tô com a Iena funcionando aqui, rodando o código. Ou é a múmia? Ah, não é a múmia. Deixa eu abrir a múmia aqui. Então, walk. Vamos fazer o walk. Então, que nem eu falei, a gente vai carregar a textura, que é esse arquivo aqui, né? E a gente vai dividir ela em seis aqui nesse caso, né? Que são seis texturas em uma linha. E daí, tá. E daí a gente vai dividir, e a gente vai andando nela horizontalmente aqui, né? Vai até a última, volta para a primeira e assim vai. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma classe animação, que é a classe que a gente vai realmente criar nas entidades e etc. E essa classe animação, ela tem um mapa aqui de um mapa alinhando um ID, então uma textura, um tipo de animação, por assim dizer. Então vamos dizer que a gente quisesse ter um ID Walk, Aero, Attack, daí você poderia colocar outros enums aqui, outras IDs de animações que a gente poderia ter aqui, sei lá, uma animação morrendo, uma animação pulando, uma animação não sei o que. Daí teria outros IDs aqui, então ele vai associar o ID com uma single animation. Single animation é exatamente o que eu acabei de mostrar. Cada linha é como se fosse uma linha de animação. Então ele vai ter a animação de andando aqui, vai ter depois a animação dele ficando parado. Então cada single animation aqui é uma das animações, uma das linhas de animação aqui, né? Então, ficar parado, andar, é um arquivo basicamente. E daí ela já controla qual frame que ela tá, etc, verticalmente, horizontalmente. E a classe animação vai controlar qual single animation que está rodando naquele momento, basicamente. Então, mais ou menos esse aqui é o que eu fiz e a implementação acho que não tem nada de muito especial assim. Acho que a parte mais especial é, na verdade, aqui da animation mesmo, da single animation, porque essa parte de upload, esse update, eu me baseei nesse tutorial, eu sempre deixo o link das coisas que me baseio para dar créditos, né? É, então, se quiserem, lá tá aí o link. Então,
ele vai a cada tempo a cada tempo a gente vai ter que trocar a imagem, né? Então, a gente vai incrementando esse tempo, a gente vai receber esse tempo aqui toda vez, tipo, de cada ciclo, né? A gente vai incrementando o tempo que está passando. E daí, se ele passar de um switch time, ou seja, do tempo que é para trocar de imagem, ele vai resetar as coisas e vai voltar para a primeira imagem, né? Então ele vai trocar a imagem, vai trocando, vai trocando, vai trocando, quando chegar na última volta e assim por diante. E tem a parte aqui também de inverter a imagem, não sei o que ele faz uma lógica meio louca aqui do SFML, que ele inverte a textura para olhar para a direita ou pra olhar para a esquerda cada animação, né? E é mais ou menos isso. E tem também. Ah, daí como que a gente usa, né, essa animação? Por que que eu fiz isso também, né? É, você pode só o player, ou qualquer tipo de animação, sei lá, o inimigo, a cobra, ele só tem que inicializar a animação, então associar um ID de animação lá, né? Então ele vai associar um ID de animação com um arquivo, né, com a textura. Então ele só vai dar pro animação lá qual que é o ID da animação que ele está criando e qual que é onde que está esse arquivo, né? Porque acho que faz sentido o player, etc, saber qual que é o arquivo que tá as animações dele, né? E também você tem que passar a quantidade de animação naquela linha lá. Então, vamos dizer que seja essa daqui, idle. Você vai passar, tem quatro animações aqui, né? Quatro frames. E então você vai passar quatro aqui para ele, etc. E ele vai fazer o resto por você. E daí o player só vai controlar qual que é o tipo de animação que está rolando naquele momento. Vamos dizer que o nosso player, a gente fez o player andar por 3 segundos. Então ele vai andar 3 segundos aqui na direção para direita aqui. Daí depois de entre 3 e 6 segundos ele vai ficar parado e daí depois ele vai começar a atacar. O player só vai ter que falar: "Ah, eu tô atacando agora, eu tô olhando para a direita, eu tô nessa posição e passou esse tanto de tempo aqui". E daí a animação vai controlar o que que vai acontecer e o que que ele vai imprimir. O player só tem que saber o que que ele tá fazendo, né? Então, vamos executar aqui. Olha lá, ó. Ele vai andar por 3 segundos, vai parar por 3 segundos e depois ele vai começar a atacar. Aí, viu? É mais ou menos isso. E pode ver que ele fica bem fluido. Ele está só literalmente trocando a animação, o frame de animação, né? Olha, ele andando, depois ele para por 3 segundos e vai atacar de novo. Beleza. E como é que eu criei esse background? Vocês viram que tem um background ali já, né? Aqui na game, Aqui na game eu criei um background aqui como sendo aquela static single frame animation ali, ó. Então eu passei a construtora lá, eu passei o path, né, para ele carregar o arquivo, eu passei a coordenada do fundo e o tamanho, não sei o que, escala. E daí eu fico dando render nela também, e como ela é só uma animação, ela fica mais leve, né, pro programa. Inclusive tem algumas coisinhas que nem precisava, que acho que nem precisava desse ponteiro de textura, umas coisas assim, porque ele só aplica no body, né? E inclusive podia fazer aquela parte de static ponteiro lá para ficar um pouquinho mais eficiente. Inclusive eu vou fazer para o próximo vídeo. E acho que é isso que tem para falar hoje. Então, vou mostrar de novo aqui ele andando, ele parando aqui, e daí depois ele atacando. E daí depois você faz toda a lógica a partir disso, né? E já está tudo pronto, basicamente, para só implementar o resto do que precisa, né? Então é isso.